Nós vamos então dando sequência aqui no nosso estudo do livro Nas Fronteiras da Loucura, livro de Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo na psicografia. Nós estamos na introdução, análise das obsessões, e nós vamos agora para a segunda parte. A primeira que nós vimos era a obsessão simples, e agora a gente vai para a segunda parte, na fascinação, e depois na sequência, fechando essa introdução, a subjugação. Depois nós vamos iniciar a história propriamente dita. Mais uma vez, a importância de nós estudarmos esse tema na introdução é exatamente porque nós vamos encontrar elementos desse tipo de influência espiritual durante o relato que Manuel Filomeno de Miranda traz para nós aqui nesse livro, né? Lembrando que o cenário em que essa história se desenvolve é o cenário do carnaval carioca, nos períodos ali da década de 1940, 1950, nós veremos aqui depois com mais detalhe, né? Mas temos esse entendimento, essa noção das influências nesse teor, com essa gravidade, é fundamental para nós entendermos as causas, as consequências e os tratamentos que devem ser aplicados naqueles que são as vítimas da obsessão e o trabalho feito por parte daqueles que vão auxiliar, né, no rompimento dessa obsessão, assim como também a própria motivação dos espíritos que estão atuando nessa influência. Bom, nós vimos então aqui na obsessão simples, passando rapidamente aquelas 3 etapas que Filomeno trouxe para nós aqui de uma forma mais didática. Começa pela recepção da ideia perturbadora, depois, recebendo a ideia, começa o intercâmbio mental, e desse intercâmbio, então, surge ali as consequências que são os reflexos da interferência. Então, se estabeleceu essa conexão. O importante, quando nós estudamos essa relação dos espíritos, que são, no caso, obsessores, com suas vítimas, a gente vai analisar. Kardec, então, mais uma vez, ele procurou trazer essa catalogação desses processos de acordo com a profundidade, de acordo com a sua gravidade, de acordo com a agressividade com que esse processo se desenvolve. Então, na obsessão simples, como o próprio nome diz, é aquela influência que, sim, trará consequências na vida daquela pessoa, mas ela está em condições de, por ela mesma, tomar decisões, mudar ali a forma como ela vem vivendo as suas experiências para afastar essa ligação, para romper com essa conexão e depois voltar ao seu equilíbrio. Passando dessa obsessão simples, nós vamos entrar agora na fascinação, que já é um caso mais grave. E nesse caso nós temos 2 situações. Como ele coloca fascinação e depois subjugação, nós vamos encontrar 2 casos que aparentemente, 2 situações, que aparentemente elas são progressivas. Começa por aquele que é mais simples, vai para a fascinação e depois vai para a subjugação, que é o mais grave. E na verdade nós temos ali quase que uma ramificação, porque tanto a fascinação como a subjugação são 2 situações graves, em que a fascinação significa o espírito trazer aquela ideia dele ficar fascinado pelas suas próprias habilidades, fascinado pelo amparo que ele tem, e, portanto, racionalmente, ele deixa de ter discernimento, enquanto que a subjugação, o espírito não tem o discernimento. Então, tanto num caso como no outro, nós vamos encontrar 2 situações graves. Porque você tratar de alguém subjugado pode, muitas vezes, trazer recursos mais rápidos, mais práticos, exatamente porque o espírito, o indivíduo obsediado, nesse grau de obsessão, ele não tem condições de tomar as próprias decisões. Portanto, família, amigos, pessoas próximas podem ajudá-lo porque percebem nele a sua falta de capacidade de tomar decisões. Já na fascinação, o indivíduo fascinado, ele está racionalmente, ele está ciente de que ele não precisa de ajuda, portanto ele nega. Então nós vemos os 2 casos, são casos complicados, porque num caso o indivíduo não aceita e no outro caso ele não tem condições de tomar decisões. Então nós veremos aqui agora, nessa sequência,
essas duas situações. Vamos então aqui começar pela fascinação, obsessão por fascinação. Estabelecidos os liames da comunicação, que nós vimos na obsessão simples, o espírito se aproximou, interagiu, começou a influenciar. O processo continua, no sentido de se firmarem os plugs do canal obsessivo do recipiendário, que a partir daí comparte as suas ideias, as suas com as ideias que lhes são insufladas. Então nós vemos ali agora, firmando esses plugs, significa que a conexão se aprofunda cada vez mais, fazendo com que o intercâmbio mental entre o espírito obsessor e a vítima dessa obsessão seja um compartilhamento quase que pleno. Aquilo que um pensa, o outro também pensa. Ele aceita, ele concorda. Por isso ele acaba então compartilhando as suas com as ideias que são insufladas. É como se nós víssemos um processo de harmonização. Então o espírito vibra numa determinada frequência, o espírito, o indivíduo encarnado, vibra numa outra frequência. Com o passar do tempo, eles vão então fazendo esse trabalho de influência até o momento em que ambos vibram na mesma frequência, mesmo que seja uma frequência negativa, mesmo que seja destrutiva. Porque enquanto o processo está se estabelecendo, o espírito, o indivíduo, procura ainda pensar com suas próprias ideias. Ele acaba produzindo seus próprios sentimentos. Quando o espírito obsessor começa então a influenciar, é como se houvesse uma briga. Muitas vezes uma briga em que há realmente uma resistência por parte do obsediado, e outras vezes uma briga que não é tão resistente, porque na verdade o espírito começa exatamente a insuflar ideias concordando com aquilo que o outro pensa. Aí no caso são pessoas que trazem já tendências de violência, pessoas que trazem tendências de viciações, tendências de estados psicopatológicos, como é o caso, por exemplo, de síndromes de pânico, como é o caso de depressão. Então o indivíduo já traz essa predisposição. E o espírito obsessor, ele simplesmente potencializa cada vez mais esse tipo de tendência. Então a gente percebe que não existe uma resistência, não existe uma briga, porque eles vão se harmonizando de uma forma natural. Agora, quando há resistência, é aquele espírito que não quer fazer isso, o indivíduo não quer fazer aquilo, mas ele acaba sendo influenciado, provocado com tanta intensidade, que ele acaba depois concordando. Então, primeiro há aquela briga, depois há a harmonização entre o pensamento do espírito com o pensamento do obsessor. Na fascinação, então, começa então esse processo de harmonia entre as duas mentes. E ele diz assim: na medida em que o campo mental da vítima cede área, essa assimila não apenas a indução telepática, mas também as atitudes e formas de ser do seu hóspede. Observe então aqui que quando ele fala, nesse caso do hóspede, né, que é o que está em destaque, que nesse caso é o obsediado, ele começa não apenas a ter as ideias, mas a personalidade daquele que é o obsessor, começa então a dominar a personalidade do obsediado. Então, é a mesma, muitas vezes o mesmo orgulho, muitas vezes a mesma arrogância, muitas vezes as mesmas tendências. E a gente vai lembrar, Kardec fala bastante sobre isso, da obsessão e da subjugação e da fascinação. Ele comenta bastante, principalmente no Livro dos Médiuns, lembrando mais uma vez, quando ele fala sobre obsessão simples, fascinação e subjugação no Livro dos Médiuns, ele está fazendo uma referência para os próprios médiuns. Porque ali é um livro, lembrando que o título original seria Manual dos Evocadores, a ideia era exatamente orientar os médiuns que iniciavam esse trabalho de comunicação com o plano espiritual e quais seriam os problemas que eles enfrentariam. Mas nós vamos perceber que depois, quando o Kardec, mais para frente, trabalha esses mesmos temas, ou esse mesmo tema, lá no capítulo 14, os fluidos do livro A Gênese, quando ele fala sobre as influências espirituais, ali a gente já começa a ter uma ideia mais geral, uma ideia mais genérica, percebendo que esse processo
Esses processos de obsessão vão afetar não apenas médiums. Claro que os médiums se tornam muito mais fáceis pela facilidade de comunicação e percepção que eles têm, pela sensibilidade mais aflorada. Mas esse tipo de influência vai acontecer em qualquer pessoa. Não apenas dentro de um centro espírita, não apenas dentro de uma igreja, mas vai acontecer com escritores, com artistas, com cientistas, com políticos, com pessoas da sociedade, pessoas comuns. Então, se no Livro dos Médiuns Kardec destaca exatamente o trabalho dos médiuns, nós vamos extrapolar a parede do centro espírita para encontrarmos na vida comum das pessoas situações em que existe essa relação doentia entre o espírito obsessor e aquele que é obsediado. E, naturalmente, por esse nível de agressividade que existe por parte do espírito, nós já percebemos que não é simplesmente uma questão de afinidade entre os dois, mas é uma intenção que o espírito tem de prejudicar aquela pessoa por um motivo que nós desconhecemos, mas que existe uma causa na relação entre ambos. Porque nenhum espírito odeia simplesmente por odiar. Ele tem ali o seu motivo. Por isso, então, quando a obsessão se torna simples, se torna grave dessa forma, geralmente nós temos uma história envolvendo esses espíritos. O Brás colocou, né, me lembrei do padre médium aqui do Distrito Federal, que brigava com o espírito do bispo, né, depois de harmonizaram, e a igreja virou um centro de cura. Eles vinham do lado de criança que eu cuidava, né? Então, isso acontece, né, Brasil, em situações das mais variadas. Basta a gente lembrar mais uma vez, né? Eu comentei com vocês há pouco tempo, estudando o livro Recordações da Mediunidade, de Dona Ivone, que nós estudamos, tinha aquele caso daquela freira, que era um espírito obsessor extremamente agressivo, que a Dona Ivone foi tentar fazer ali uma investigação contrariando a orientação do Dr. Bezerra de Menezes, e quando ela chegou perto, esse espírito foi para cima dela com todo o seu ódio, com toda a sua raiva. E a gente vê que era um espírito que, pelo modo como a Dona Ivone trouxe para nós, era um espírito que tinha uma vida religiosa. Mas a gente vai lembrar que no passado, quando pegamos ali na Alta Idade Média, já na Idade Moderna, nós vamos encontrar muitas famílias que tinham, né, isso até a história estuda isso, era um grande orgulho para as famílias você ter um filho militar e um filho religioso. Então era assim, nossa, meu filho é um cavaleiro, nossa, meu filho ele está na igreja. Então era algo que provocava um grande orgulho naquela sociedade da época. Mas muitas famílias, nesse caso, muitos jovens, foram para os exércitos e acabaram morrendo nos combates sem qualquer tentativa, sem qualquer capacidade de se defenderem por não terem essas habilidades, assim como muitas pessoas, assim como os jovens do sexo masculino ou do sexo feminino, foram levados para as igrejas, para os monastérios, para os conventos, sem qualquer tipo de vocação religiosa. Porque as famílias impunham isso, olha, você será um religioso. E nesse caso o indivíduo vai lá e traz ali todos os seus vícios, todas as suas tendências, a sua falta de vocação. Como eu comentei, fazendo com que aquele indivíduo faça parte daquela instituição religiosa sem ser um religioso. Portanto, aproveitando muitas vezes uma posição que ele tinha, que era de destaque, porque a família era rica, para dar vazão aos seus vícios. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, uma quantidade muito grande de suicídios dentro desses grupos. E aí nós vamos perceber ali que nessa relação dos indivíduos com a instituição e também com o mundo espiritual, nós vamos encontrar vários processos de obsessão que vão acontecendo. Então não é apenas ali dentro dos centros espíritas, mas fora também. Muitos casos, muitos e muitos casos que vinham assim, é aquele desgosto, aquela infelicidade, aquela tristeza que aconteciam nessas jovens e nesses jovens, a questão até mesmo, né, da violência sexual que acontecia nos conventos, nos monastérios, né, exatamente porque era uma cultura de você mandar uma pessoa para essas instituições sem que ela tivesse vocação. E, portanto, ela aproveitava ali todas as circunstâncias para se beneficiar. Mas, enfim, aqui então nós vamos lembrar exatamente isso, né? Percebendo que essa fascinação significa então que o indivíduo que é o obsidiado, ele passa então, nesse caso, a também a absorver as ideias e absorver ali as tendências daquele espírito obsessor. Vamos seguindo em frente aqui para nós.
Ele diz assim, então mais uma vez, né, na medida em que o campo mental da vítima cede área, essa assimila não apenas a indução telepática, mas também as atitudes e formas de ser do seu hóspede. Nesse interregno, né, tive que pegar essa palavra no dicionário, significa naquele local onde já não existe o governo por parte do encarnado. A mente dele simplesmente acaba sendo ali influenciada, conduzida, sem que ele tenha o controle. Então, nesse campo sem domínio, que é a mente do encarnado, a pessoa perde a noção do ridículo e das medidas habituais que caracterizam o discernimento, acatando sugestões que incorporam, aceitando inspirações como diretrizes que a todos se apresentam como disparates e que a elas são perfeitamente lógicas. Então, na fascinação significa fascinado por si mesmo, fascinado por aquelas companhias, fascinado por essas ideias. Significa que para ele se transformou ali, insuflado no seu orgulho, na sua vaidade. Ele acredita agora que ele é o dono da verdade. Ele acredita realmente que ele é alguém especial. E dentro dessa crença que ele alimenta, ele não admite críticas, não admite comentários de ninguém que aponte o contrário daquilo que ele faz. E é claro que nós vamos encontrar, lembrando mais uma vez, que nós não temos apenas 3 categorias, mas essas categorias vão se misturando. E muitas vezes o fascinado até tem ali aqueles pequenos lampejos, né? Será que eu estou certo? Mas aí o espírito vem, pode acreditar porque eu sou seu amigo, eu estou do teu lado. E ele acaba depois se deixando levar por isso. Depois eu vou ler para vocês aqui um trechinho da Revista Espírita, lá do mês de outubro, de um caso, né, de um artigo que Kardec publicou, que nós já estudamos na época, né, lá de quando nós estudamos o 1858, de um pequeno caso que Kardec relata de um jovem que era obsediado. Bom dia, Sandra. Então vamos em frente. Porque conhecem as imperfeições morais, o caráter e a conduta daqueles aos quais perturbam, os espíritos inspiram e impõem as ideias absurdas com que objetivam isolar o paciente dos recursos e das pessoas que os podem auxiliar. Aí eu vou lembrar aqui, né, uma pequena passagem do Raul Teixeira, né, o nosso querido Raul Teixeira, quando ele estava ali ativo nas palestras, ele contava essas situações. Ele lembrava assim, no caso de médiums, por exemplo, ou daqueles que frequentam, que trabalham no centro espírita, a primeira ação do espírito fascinador é exatamente fazer com que aquele que é o obsediado se afaste daquele lugar. Portanto, ele sempre vai dizer que aquela pessoa que está criticando, aquele comentário que fizeram, aquelas sugestões que deram para ele, são sempre pontos críticos que ele deve se afastar. E para aqueles que não são de centros espíritas, por exemplo, que são de igrejas ou que são de outros grupos, a ideia é fazer com que esse obsediado se isole, para que ele fique completamente dominado por essas ideias por parte do obsessor. Então, no caso, por exemplo, né, um caso que tive a oportunidade, mas a infelicidade de conhecer, de uma pessoa que trazia ideias dentro do espiritismo, trazia ideias completamente irracionais, digamos assim. Então ele trazia ali algumas ideias diferentes do espiritismo. Ele depois começava a fazer críticas e agressões ao espiritismo, porque aquilo que ele pensava não estava de acordo com aquilo que a doutrina espírita propunha. E não era médium, não era um médium ostensivo. Era apenas uma pessoa que, envolvida nos estudos espíritas, começou a trazer ideias diferenciadas. E ali nós vamos trazer também o componente da personalidade e até mesmo o componente da saúde mental do indivíduo. Que isso também acaba trazendo ali uma situação que nós veremos mais para frente, que é um agravante para esse tipo de influência. Então vejam só isso aqui. Né? E agora na internet é bem interessante. Nós vemos pessoas que têm uma facilidade muito grande de expressar as próprias ideias.
E nesse caso nós temos ali aqueles que têm canais no YouTube, aqueles que escrevem artigos, aqueles que têm os seus próprios sites, redes sociais. Então ele tem ali uma facilidade muito grande de expressar sua ideia, sem qualquer noção de que aquilo que ele está escrevendo é algo fora, né, fora daquela realidade. É algo equivocado. Por isso aqui no próximo parágrafo ele diz assim: os espíritos, nesse caso, insuflam-lhes o orgulho de missões especiais, camuflado em humildade e passividade errôneas, que os tornam falsamente místicos ou revoltam-nos quando se sentem desmascarados pela razão e perspicácia das pessoas lúcidas e conhecedoras de tais infelizes técnicas, crendo que são reformadores e apóstolos encarregados de mudarem as estruturas da vida ao talante da irresponsabilidade e presunção. Então, quando ele coloca, insuflam-lhe o orgulho de missões especiais, camuflado de humildade e passividade errôneas. Então, imaginemos quantas guerras foram criadas por causa disso, em que governantes, em que líderes, tomados por essas ideias de missões especiais, de grandes salvadores, grandes missionários, acabavam ali provocando mortes e mais mortes de pessoas que simplesmente ali eram opostas àquilo que ele colocava. Tinham um caminho diferente. André colocou para nós, isso é muito complicado, porque a pessoa que entra num processo de tristeza profunda e o médium não sabe o que está acontecendo, né? No caso aqui, André, tem um detalhe importante que a gente vai ver. São duas perspectivas. A primeira perspectiva é aquilo que é planejado, aquilo que é elaborado. E aí, nesse caso, nós vamos ver a parte do plano espiritual, a ação dos espíritos sobre os encarnados. E do outro lado, se de um lado nós temos o planejamento, do outro lado nós temos a execução. E a execução, nesses casos, nós só temos ali as consequências daquela ação. Nós vamos encontrar, por exemplo, uma pessoa que acredita ter ali ser dona da verdade, isso é execução. Não sabemos exatamente se essas ideias são dela, né? Ou se são influências espirituais. No caso de um crime, por exemplo, aconteceu um crime, um assassinato. Esse assassinato é a execução. Essa execução é uma tendência daquele indivíduo que cometeu o crime, ou ele foi influenciado por um espírito. Então, no nosso caso, nós não vemos o que acontece na influência que o espírito está vivenciando. E exatamente esse é o papel, bom dia, Fabi. Exatamente esse é o papel que a doutrina espírita tem de revelar para nós a realidade do plano espiritual, os mecanismos da relação que existe entre aqueles que são desencarnados com os encarnados, para que a gente possa ter uma observação mais depurada, mais ali detalhada do comportamento das pessoas. Então você tem o suicídio. O suicídio é simplesmente a execução. O que levou o indivíduo ao suicídio? Foi a sua própria tendência ou foi uma influência espiritual? Então, esses bastidores que nós não conhecemos é o que traz ali o grande problema, né? É o caso dos borderlines ou psicopatas. Regina, a gente vai encontrar nesses casos das psicopatologias exatamente o que eu coloquei agora. Esses comportamentos, eles são uma psicopatologia por si mesma ou é o resultado de um processo obsessivo? No caso, por exemplo, a observação que se faz para esses processos de obsessão é fazer uma análise, né, fazer uma análise da linha da vida daquela pessoa. Como ela era antes, como ela se tornou depois. No caso, por exemplo, desses psicopatas que não têm essa empatia, nesse caso nós vamos perceber ali que as pesquisas hoje das neurociências falam de análises anatômicos, ou seja, o cérebro da pessoa traz uma deformidade que acaba resultando nesse comportamento. Nós temos ali as distorções da mente daquela pessoa. A doutrina espírita traz um outro elemento, falando sobre a história espiritual daquele indivíduo que do passado traz essas deformidades. E depois nós temos o quarto caso, que são as influências espirituais propriamente ditas. Porque esse é o grande problema que nós encontramos hoje
e é algo que eu tenho sempre comentado aqui nos nossos estudos, que é a diferença que existe entre a visão da ciência tradicional, que se baseia apenas na anatomia e se baseia na ideia do psiquismo do indivíduo, e aquilo que o Espiritismo traz falando sobre o elemento espiritual. E é daí que nós encontramos Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles, que são espíritos que trazem para nós uma previsão de um futuro não muito distante, em que as nossas ciências tradicionais passarão a olhar também para o elemento, para o componente espiritual. E não apenas reconhecendo a existência do espírito, mas percebendo todas as consequências da existência do espírito, como é o caso, por exemplo, de reencarnação, de influências espirituais e tantos outros componentes. O que a doutrina espírita traz para nós é essa visão de que realmente o indivíduo tem sim, sem dúvida nenhuma, elementos físicos que influenciam no seu comportamento. No próprio Livro dos Espíritos, Kardec fala, sobre a influência do organismo, do corpo físico sobre o espírito, que pode facilitar ou dificultar a sua manifestação. Era o caso que a gente lembra, Um músico excelente pode ter um violino imperfeito. Portanto, a música será imperfeita, por mais genial que seja o músico. Portanto, o corpo físico influencia. Vai falar para nós sobre a questão do psiquismo do indivíduo, das tendências que ele traz. E depois ele fala da influência espiritual. Então a doutrina espírita faz essa visão completa. Mas no caso, por exemplo, das nossas ciências, que fazem esses diagnósticos e que depois ali procuram apontar os seus tratamentos e causas, é uma visão incompleta. E essa visão só se tornará completa quando houver essa ligação entre aquilo que o Espiritismo traz como ciência e aquilo que as ciências clássicas procuram analisar dentro do seu campo de ação. Então, exatamente, então a gente tem essa área de Deus, onde tem as manifestações ali da fé, por exemplo, então a fé, as orações e tudo mais que acabam sendo mapeados, mas por enquanto isso é um elemento de fé. Isso não é o elemento científico. Então, por enquanto, a gente fica restrito àquilo que as ciências podem alcançar. Agora, é sempre importante lembrar que nós não coloquemos a ciência como vilã, porque a ciência por si só, ela só pode trabalhar dentro daquilo que ela pode comprovar. Então ela não é uma instituição que persegue, que vai contra as religiões, como já aconteceu no passado. Ela simplesmente só pode caminhar onde ela consegue enxergar. Ela não pode se basear na fé, na crença, ela precisa de elementos palpáveis. Portanto, por enquanto, ela não consegue ainda admitir a existência do espírito, porque o espírito não pode ser comprovado dentro dos métodos da nossa ciência. André colocou lá em cima, Entendi, mas não consigo imaginar como alguém poderá diferenciar as situações. Esses são os grandes desafios da atualidade, André. Então, ao mesmo tempo em que você pega a ciência e faz um diagnóstico, e é por isso que nós comentamos no nosso trabalho anterior, falando sobre as associações de classe, médicos espíritas, psicólogos espíritas, que fazem uma análise do seu campo científico de ação, mas sob uma perspectiva espiritual. Mas isso acaba sendo restrito a essas classes. Isso não vai para as academias propriamente ditas. Então é uma situação muito complicada. E é aí que nós vamos encontrar algo que vai tratar não necessariamente da fascinação, mas embora ela também seja algo real, mas principalmente da subjugação que nós veremos em seguida. Você vai encontrar muitas pessoas que primeiro cometem suicídio, que você não sabe se a causa é no próprio indivíduo ou se é uma relação espiritual. Você vai em hospitais de saúde pública, manicômios, quantas e quantas pessoas estão ali internadas, não porque trazem um transtorno psíquico, mas porque são influenciadas e foram classificadas como pessoas com transtornos, com loucuras e tudo mais. E ao mesmo tempo também, além desses manicômios, nós vamos encontrar nos presídios. Quantas pessoas estão presas por crimes que praticaram, e esses crimes que são o efeito e não a causa, mas a causa sendo espiritual. Então nós temos hoje manicômios, nós temos presídios, em que as pessoas são colocadas ali por aquilo que é observável. Mas as causas, sendo espirituais, elas são ainda ignoradas.
Por isso que Kardec diz, né, que a doutrina espírita veio revelar esse novo mundo para que a gente tenha essa outra visão. E isso vai reformar não apenas os valores da sociedade, como também vai reformar as próprias ciências nos seus diagnósticos, nos seus tratamentos. Né? O Braço colocou ali também, né, viu que é o perigo de uma obsessão coletiva. Né? Então, situações na história, né, que também é a mesma coisa, Brás. Né? Vocês se lembram daquele caso? Bom dia, embaixador. Vocês se lembram daquele caso que aconteceu no Nordeste do Brasil há alguns anos, em que alunos de uma escola começaram a ter ali crise de choro coletiva. E vocês podem procurar, vocês vão encontrar essa matéria nos jornais, coisa de uns 5, 6 anos mais ou menos. Simplesmente começaram a chorar, começaram a se jogar no chão e cair naquela crise toda. Aí foram chamados, segundo a matéria, foram chamados psiquiatras para fazer um diagnóstico daquela histeria coletiva. Foram chamados exorcistas para falar sobre ali uma possessão demoníaca coletiva. Foram chamados médiums, que aí começaram a analisar também sobre a obsessão coletiva. Então, quer dizer, a sociedade começou a atirar para todos os lados para ver o que era possível fazer. E esse é um grande problema. Bom dia, dona Miriam. A Angelina trouxe para nós ali, né, participação ali do nosso querido Custódio. Procureis observar que os espíritos negativos dominam as mentes dos que estão invigilantes. Por isso que o convite chega, mas a responsabilidade é de cada um de vós. Pois isso que vos é necessário aprender a conhecer o que vem como pensamentos. Recomendamos conhecer-se a vós mesmos, né, nosso amigo Custódio. Muito obrigado pela participação aqui conosco, falando exatamente sobre isso, né, que o convite chega para poder fazer essa reforma interior, o fortalecimento dos nossos valores. Mas a responsabilidade de abraçar esse convite e fazer o trabalho individual é de cada um. Porque, do contrário, nós vamos simplesmente, né, viver sem qualquer tipo de preocupação com essa realidade e essas influências vão acontecer. E como ele colocou para nós lá em cima, né, as mentes invigilantes sofrem as influências dos espíritos negativos. Então, a proposta é não apenas do Espiritismo, né, basta a gente lembrar, é uma proposta de todas as filosofias espiritualistas que trazem realmente uma base moral sólida. Então são aqueles que são os cristãos, os budistas, os judeus, os muçulmanos e de outras tantas escolas religiosas que trazem verdadeiramente valores para a reforma íntima dos indivíduos. O que a doutrina espírita traz para nós como esse plus é exatamente ali o conhecimento da realidade espiritual. Mas a base moral, que é cristã, ela serve a todos. E é um convite. Todos nós, né, somos convidados a beber dessa fonte. Bebe aquele que tem interesse. A André colocou nele sobre isso na revista, não lembro o ano, onde ocorreu uma situação em uma cidade impressionante, né? Era ali qual era o nome daquela cidade? Era os obsessos de... a gente vai lembrar, André. A gente estudou sobre isso também. Me esqueci o nome também. O nome lá é um nome que foge um pouquinho. A Regina lembrou, né? Por isso devemos orar e vigiar. Esse é o principal propósito. Mas vamos lá, para a gente continuar vendo aqui, essa ideia era os processos de Morzine, isso. Exatamente. Então esse era o nome da cidade lá. E tem outros casos, né, de pessoas, né, teve um caso inclusive que é histórico, que as pessoas dançaram durante dias e dias sem parar, e algumas dessas pessoas morreram por esgotamento físico. Né? Então, assim, acontece realmente isso. Dudu colocou também, revista de 65, fevereiro, o Ramanujana, estudo sobre o fenômeno de Ramanujana, está em outro caso também. A gente vai chegar nele se Deus quiser, né? Falta pouco, só faltam 4 anos. Vamos lá então. É isso o caso? Ah, beleza, então. Fabi colocou, ia dizer que queria fazer como Kardec, né? Pois é. Bom, vamos lá então, olha só. Enquanto barafustam o pandemônio da fascinação, de que se tornam fáceis presas,
desconectam-se às últimas defesas e arriam as comportas dos diques da lógica, dando oportunidade à incidência mais complexa da turbação mental. Então percebam que ele está falando aqui sobre o agravamento, o aprofundamento desse processo de obsessão. Nesse caso da fascinação. Bem se pode depreender das dificuldades que o problema sugere e impõe por se não poder contar com o auxílio do obsesso. Aquele que eu comentei com vocês no início. Então, se na subjugação o indivíduo perde a sua capacidade de ação, seja ela física, seja ela mental, que nós veremos em seguida, no processo de fascinação, o indivíduo ele está tomando decisões. É ele que é dono da sua própria decisão. Ele só perde nesse caso, como foi colocado para nós aqui, deixa eu voltar um pouquinho aqui no trecho, quando ele diz que as comportas dos diques da lógica foram rompidas. Mas é ele que está tomando a decisão. E aí então essa gravidade diz que bem se pode depreender das dificuldades que o problema sugere e impõe, por se não poder contar com o auxílio do obsesso. E por que não pode contar com ele? Porque ele acha que está certo. Porque ele não concorda com nenhum tipo de crítica de apontamento. E mais uma vez, a gente lembra que Kardec falava aos médiuns no livro dos médiuns. Não, aqui, Andréa, ele está dizendo o seguinte: o fascinado, ele é convencido de que ele está certo. Então, se alguém chega para ele e diz assim, olha, o que você escreveu não tem lógica. O que você escreveu é perigoso. O que você disse naquele dia pode trazer problema. Ele falou, mas que problema? Eu estou certo naquilo que eu estou falando. Se você não entende, o problema é seu. Então, esse tipo de influência espiritual, quando alguém diz para ele assim, olha, você está precisando de ajuda, na hora ele vai se sentir ofendido. Quem precisa de ajuda é você, e é isso, e aquilo. Então, a dificuldade de lidar com o fascinado é porque ele continua tomando as próprias decisões, por mais descabidas que elas sejam. No caso do subjugado, ele já não tem forças para resistir. E aí então outras pessoas vão ajudá-lo naquilo que ele precisa. Muitas vezes até ele vai pedir ajuda, o fascinado não pede. Porque a tendência do fascinado é ele se isolar cada vez mais das críticas e comentários que fazem a respeito do que ele está fazendo. Então nós vamos encontrar dentro do centro espírita, dentro de instituições religiosas, dentro de ambientes sociais, científicos, filosóficos. Ele fez aquele trabalho, ele fez aquele comentário, ou pessoas em casa mesmo, né, que traz as suas ideias, e a família diz assim, mas espera aí, o que você está fazendo está errado. Não estou errado, se você não concorda comigo, então eu prefiro ficar sozinho. Mas você precisa de ajuda, eu não preciso de ajuda nenhuma, estou certo. Então esse é o problema da fascinação. A Fabi colocou, né, tem alimentado a vaidade e o orgulho, né? Ele acolhe esse alimento porque agora ele está em plena harmonia com aquele espírito que está influenciando. André colocou, né, mas temos o teimoso e não devemos confundir personalidade com obsessão. É aquilo que eu falei para você, André. Existe o planejamento do lado de lá, nos bastidores, e existe a execução. Quando nós olhamos o comportamento das pessoas, nós não temos exatamente qual é a causa daquilo tudo. Se é a pessoa teimosa, orgulhosa por si só, ou se ela está sofrendo uma influência espiritual. E aí o cuidado que para muitos tudo é obsessão, tudo é culpa de espírito. E para outros não existe espírito nenhum, tudo é culpa da pessoa. Então, nesse meio termo, entre influências espirituais e o livre-arbítrio que nós utilizamos, nós temos sempre que conhecer, por isso que o estudo é importante, de sabermos exatamente que essa relação existe, de que forma que essa relação se desenvolve, que tipo de consequência pode haver, desde aquelas mais simples até as mais graves. Então a gente vai analisando todos esses casos e a partir dali então a gente começa a analisar. No caso que você colocou como teimoso, existe um processo obsessivo que ele se torna grave de uma hora para outra. Ou ele vai se agravando conforme o processo começa, a influência começa. Mas se o indivíduo no passado ele tinha um comportamento dócil, um comportamento equilibrado, uma pessoa
que tinha bom senso para tomar decisões, e de repente ela começa a ter comportamento destrambelhado. E a gente pensa, bom, ela ficou doente. É a primeira ideia que se tem. Mas essa doença, qual é a causa dela? É uma causa orgânica, é uma causa psíquica ou é uma causa espiritual? E é aí que vem o grande desafio, a grande dificuldade. Por isso que eu comentei com vocês que hoje existem instituições para tratamento de saúde mental que são instituições espíritas. Porque psiquiatras tomaram a iniciativa de fundarem essas instituições ou de trabalharem nessa diretriz espiritual, compreendendo que muitas pessoas são internadas, trazendo ali diagnósticos de psicopatologias, esquizofrenias, síndromes, tendências e tudo mais, mas nesses hospitais também são analisadas as causas espirituais. Mas quando a gente fala sobre quantos hospitais psiquiátricos espíritas existem, qual a quantidade da população mundial que passa por transtornos de saúde mental, a gente vai ver ainda quão longe nós estamos de um estado de equilíbrio para tratarmos desses casos a partir dessa visão espiritual. Portanto, o mundo espiritual é um mundo paralelo ao nosso, entre aspas, completamente desconhecido, ignorado por grande maioria da população. E a ideia do mundo espiritual é, quando você morre, você vai para o céu, ou você vai para o inferno, ou fica no purgatório. Mas a relação entre esses dois mundos, nessa ligação sutil que existe entre mentes desencarnadas e mentes encarnadas, isso tudo é completamente ignorado. A doutrina espírita faz esse papel de nos esclarecer sobre essa realidade. Mas se nós pensarmos que nós temos hoje 8 bilhões de pessoas no planeta, mais de 90% abraçam uma religião, quais são os esclarecimentos que essas religiões trazem sobre essa relação entre mundo físico e mundo espiritual? A ideia que nós temos, por exemplo, dentro das escolas religiosas ocidentais, fala-se sobre demônios que influenciam a humanidade. Mas você só reconhece a presença desses demônios quando existe aqueles casos de possessão, de exorcismo. E as influências sutis no nosso dia a dia? Os processos de fascinação que vão acontecendo de uma forma sutil. Tudo isso acaba sendo desconhecido, ignorado. Simplesmente porque não faz parte da realidade daquela filosofia, da base filosófica daquela escola. Então, mais uma vez, é o grande desafio que a humanidade tem. E é por isso que nós encontramos, nesses tantos e tantos trabalhos que vão sendo publicados e divulgados no meio espírita, para mostrar para nós essa realidade. Felizes de nós que temos oportunidade de estudar. O Brás colocou, a doutrina espírita é tão perfeita que quando passamos a tomar decisões embasado nelas, o tempo nos torna senhor da razão. Perfeito, Brás. Concordo, né? O embaixador colocou, quando tem briga aqui em casa, tudo é culpa minha, minha culpa, minha. Pois é. Mas aí é questão de relação de família, personalidade. Aí também a gente vai sempre lembrar, que somos influenciados o tempo todo. E quanto maior é a facilidade, maior é a abertura mental, psíquica, que nós damos para essas influências, mais elas acontecem. O Brás colocou, até o Hospital de Base de Brasília, de vez em quando, manda cliente para o Vale do Amanhecer, para ser resolvido. Assisti uma vez um processo, chegou lá, em camisa de força, saiu bonzinho. São tantas e tantas situações, Brás, que há aqueles, inclusive nós temos médicos, psicólogos, que recomendam, que trazem ali algum conhecimento sobre a vida no mundo espiritual, que recomendam para o paciente, olha, você... procura então ajuda em tal instituição e coisa e tal, porque ele vê ali que aquilo não é clínico. Ele não vê que aquilo é apenas psicológico, mas que tem ali um componente espiritual, mas isso ainda é algo muito distante da realidade que nós temos. Vamos lá, avançando. Mais uma vez, Bem se pode aprender das dificuldades que o problema sugere e impõe, por se não poder contar com o auxílio do obsesso. Então, no caso, aquele que é obsediado, ele, sendo senhor da própria razão e sendo dono da sua própria verdade, ele não admite qualquer tipo de interferência, de auxílio ou de crítica para aquilo que ele está fazendo. Em toda obsessão,
como em qualquer sofrimento, estão em pauta os recursos débito-crédito do indivíduo. Então, débito-crédito, questão de merecimento, né? Então, a obsessão acontece nessa relação em que o indivíduo traz ali um débito, traz uma necessidade de reajuste através desse processo tão doloroso. Certamente que a disposição de que se revista muito contribuirá e decisivamente para os resultados do tentame, liberativo ou afligente, conforme o empenho que coloque. Então está dizendo para nós que o tratamento, a libertação do indivíduo desse processo de obsessão depende realmente da sua dedicação, da sua intenção de se resolver. Porque a fascinação, certamente ela acaba rompendo, como nós vimos ali, as barreiras do bom senso, da lógica. Mas há também a atuação por parte da família, dos amigos e dos próprios espíritos que estão ali tentando ajudar aquele indivíduo, fazendo com que ele desperte, fazendo com que a sua consciência volte à razão. E quando ele volta à razão, ele fala, meu Deus, o que eu estou fazendo? Essa ideia martelando na minha cabeça e eu precisando de ajuda. E aí então ele parte para esse caminho diferenciado, mas para isso é uma questão realmente de necessidade, de vontade que ele tem que colocar. Depois ele coloca para nós aqui também. Do Dr. Ciência, né, aconteceu comigo. Eu fiquei que nem um cara aleijado, né, todo torto, e fui ao médico assim. Ele me analisou, viu que a coisa não era para ele, e disse a mim, vá numa mãe de santo que ela te cura. Né? No mesmo dia eu fui na casa de uma amiga mãe de santo, e em 20 minutos eu estava pulando de alegria, quando nem andar eu conseguia direito. Né? O Divaldo passou por isso também, né? O Divaldo teve contato com a doutrina espírita porque ele ficou paralisado. Se eu não me engano, era o irmão dele que estava junto com ele, causando essa paralisia. Né? Então, a gente vai ver nesses casos influências espirituais que realmente afetam fisicamente o indivíduo. Nós veremos, inclusive, no próximo capítulo, né? Experiências que vocês vão vivendo. Mas ele diz assim, então, a dor, nesse caso a dor da obsessão, resulta do desrespeito à ordem estabelecida, quanto o ódio é fruto do egoísmo, do personalismo magoado. Então, olha só, o personalismo magoado significa que aquele espírito obsessor, machucado, magoado, né, na sua personalidade, nos seus sentimentos, ele coloca então ali sobre aquele que foi a causa do seu desequilíbrio a responsabilidade, e ele vai cobrar. E essa cobrança vem exatamente através desse processo. E nós vimos, inclusive, né, estudando nos bastidores da obsessão, que existe no plano espiritual um trabalho coletivo feito exatamente para poder provocar esse desequilíbrio sobre a humanidade. Em que aquele espírito que é obsessor, ele aprende a se tornar obsessor naquela, entre aspas, escola de obsessão, em que ele é instruído, auxiliado, orientado em como provocar a dor diante daquela ideia de que se fazer justiça com as próprias mãos é um direito que todo espírito tem, já que a justiça divina é aquela justiça que aparentemente não está a seu alcance e é uma justiça que acontece não no seu tempo, não do modo como ele gostaria. Portanto, ele mesmo quer impor a sua justiça. Mas o Filomeno lembra aqui para nós, ninguém que esteja programado para o sofrimento adesidia o mal. Desarmando-se dos recursos defensivos, tomba o homem na agressão que o sitia e enfrenta. Os esforços que empreende, a par das ações que executa, constituem-lhe couraça contra o mal, conquistas para alcançá-lo, as faixas vibratórias próprias que o defendem e liberam. Então, mais uma vez, os esforços que ele empreende são esses esforços que vão constituir nele uma couraça contra esse mal, fazendo com que então ele consiga se libertar, se defender dessas influências. A fascinação, por isso mesmo, decorre da indolência moral e mental do paciente.
Só para a gente lembrar aqui. Rapidinho, para ir pegar o dicionário. Indolente. Que ou aquele que manifesta pouca vitalidade, que age com lentidão, preguiçoso. Então essa é a definição do indolente. É aquele que simplesmente se entrega às próprias tendências sem qualquer esforço para modificar as suas características morais. Portanto, mais uma vez, a fascinação por isso mesmo decorre da indolência moral e mental do paciente, do exacerbar dos seus valores negativos, que são espicaçados habilmente pelo seu antagonista espiritual. Espicaçado é quando você começa a quebrar uma coisa com picadas. Então, no caso, o obsessor, ele vai minando, ele vai quebrando qualquer resistência moral e lógica intelectual, no caso, daquele que é o paciente. Em consequência, os tentames para a libertação se apresentam mais complexos, exigindo abnegação, esforço e assistência contínua. Então, sozinho, ele vai ter grande dificuldade para se livrar, mas ele vai precisar, primeiro, admitir que está errado, admitir que precisa de ajuda. Segundo, aceitar essa ajuda e se dedicar para poder receber esse devido tratamento. Então, aqui nós vemos, nesse trechinho, a parte de subjugação. Eu vou ler para vocês aqui agora um pequeno trecho em que Kardec traz para nós um caso que mistura fascinação com subjugação. Angelino trouxe para nós aqui, do Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces. Preces para si mesmo. Então diz assim, Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los à boa via, sustentai-me nas provas dessa vida. Dai-me forças de sofrê-las sem murmúrio. Desvia de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentariam induzir-me ao mal. Então Kardec coloca essa prece como parte da transformação que o indivíduo, diante das suas provas, especialmente nas provas na relação com o mundo espiritual, para que ele consiga se reequilibrar. Mas aqui a gente vai perceber que é uma diretriz em que ele vai ter que não apenas, nessa prece, sair da sintonia daquele espírito negativo e entrar em sintonia com os espíritos amigos, os espíritos do bem, como também colocar essa mesma ideia nos princípios da sua própria vida. Tomando decisões diferentes, fortalecendo-se moralmente, fortalecendo-se espiritualmente, aceitando a ajuda que é oferecida. Isso é um trabalho muito difícil. Porque quando a mente é afetada, o indivíduo perde a capacidade de pensar por si só. E quando você perde o domínio sobre si mesmo, aí então você tem uma grande dificuldade de se libertar. Vou ler então para vocês aqui, para a gente finalizar. É só um trechinho, um pedaço pequeno aqui mesmo. Kardec coloca assim, Ele diz: da crença cega e irrefletida na superioridade dos espíritos que se comunicam, à confiança em suas palavras, há apenas um passo, assim como acontece entre os homens. Se chegarem a inspirar essa confiança, alimentam-na por meio de sofismas e dos mais capciosos raciocínios, ante os quais frequentemente a gente baixa a cabeça. Os espíritos grosseiros são menos perigosos. Reconhecemo-los imediatamente e não inspiram mais que repugnância. Os mais temíveis em seu mundo, como no nosso, são os espíritos hipócritas. Falam sempre com doçura, lisonjeiam as inclinações, são meigos, manhosos, pródigos em expressões carinhosas e em protestos de dedicação. É preciso ser realmente forte para resistir a semelhantes seduções. Perguntareis, onde está o perigo se os espíritos são impalpáveis? O perigo está nos conselhos perniciosos que dão,
aparentando benevolência e nas atitudes ridículas, intempestivas ou funestas que nos levam a empreender. Já vimos alguns que fizeram certas pessoas andarem de região em região em busca de coisas fantásticas, com o risco de comprometer a saúde, a fortuna e a própria vida. Imaginemos aqueles exploradores do passado, né, que investiam fortuna em busca de riqueza, em busca de fama, de reconhecimento, e depois no final acabaram morrendo sozinho. Isso tudo, nós vemos apenas a atitude do indivíduo. Mas qual é a causa exatamente? É o seu próprio orgulho ou a influência dos espíritos? Quando a gente pega final do século XIX, começo do século XX, quantos e quantos eram aqueles que saíam pelo mundo afora em busca de fama, para marcar o seu nome na história? Só para finalizar aqui então, considerando-se que convém dar o exemplo ao lado da teoria, vamos relatar a história de uma pessoa nossa conhecida que esteve sob o domínio de uma fascinação semelhante. O Sr. F., moço instruído, de esmerada educação, de caráter suave e benevolente, mas um pouco fraco e indeciso, tornou-se médium psicógrafo com muita rapidez. Obsediado pelo espírito que dele se apoderou e lhe não dava repouso, escrevia incessantemente. Se uma pena ou um lápis lhe caía na mão, tornava-o num movimento compulsivo e enchia páginas e páginas em poucos minutos. Na falta de instrumento, simulava escrever com o dedo em qualquer parte onde se encontrasse, na rua, nas paredes, nas portas, etc. Entre outras coisas, esta lhe era ditada: o homem é composto de três coisas: o homem, o mau espírito e o bom espírito. Todos vós tendes vosso mau espírito, que está ligado ao corpo por laços materiais. Para expulsar o mau espírito, é necessário quebrar esses laços, para o que é preciso enfraquecer o corpo. Quando este se acha suficientemente enfraquecido, o laço se perde e o mau espírito vai embora, deixando apenas o bom. Em consequência dessa bela teoria, fizeram-no jejuar durante 5 dias consecutivos e velar à noite. Quando estava extenuado, eles lhe disseram: agora a coisa está feita e o laço partido. Teu mau espírito se foi. Ficamos apenas nós, em que deves crer sem reservas. E ele, persuadido de que seu mau espírito havia fugido, acreditava cegamente em todas as suas palavras. A subjugação havia chegado a um ponto em que, se lhe tivessem dito para tirar-se na água ou partir para o lado contrário, ele o teria feito. Quando queriam obrigá-lo a fazer qualquer coisa que lhe repugnava, era arrastado por uma força irresistível, por uma força invisível. Aí depois ele coloca, né? Damos uma pequena amostra da sua moral. A partir daí, pode julgar o resto. Né? Então aqui um exemplo que Kardec traz para nós na Revista Espírita, para tratar. Revista Espírita, outubro de 1958, o título Obsedados e Subjugados. Ao mesmo tempo, né, nosso querido amigo Eduardo, seja bem-vindo, trouxe para nós aqui uma mensagem, né, para a gente compreender um pouquinho mais aqui o nosso tema de hoje. Vamos a ele, diz assim para nós. Queridos amigos, que Jesus ilumine nossos pensamentos e traga a todos muita paz. Nesse breve recado, amigos, gostaríamos de convidá-los ao estudo da obsessão, sempre observando as leis de Deus. Não há nada que aconteça à revelia das leis soberanas do Criador, que em tudo visam a harmonia da criação. E onde o mal estaria de acordo com essas leis? Amigos, vejam, no mundo ditoso há obsessão? Não. Não porque o mundo é ditoso,
mas porque os espíritos ali alijaram de si o mal. Os espíritos, ignorantes ou ainda endurecidos, sugerem e tecem estratégias, quando um de nós é objeto de seu interesse. Mas quantas obsessões se dão por mera afinidade? Lembram-se da obra de André Luiz, que trata dos pactos que realizamos no sono físico? Quando uma irmã vai, por livre-arbítrio, conversar com um espírito infeliz, e como poderiam se vingar de um desafeto? Ali, a par dos conselhos dos benfeitores, ela optou pela companhia dos espíritos que davam aos seus desejos a força e validação que ansiava. Revisitem o Livro dos Espíritos, que trata da influência espiritual. Faremos isso no próximo encontro. E vamos mais além. Lembram-se da passagem evangélica quando Pedro reconhece Cristo como Messias, mas em seguida lhes diz que ele não sofreria a sua paixão? Na literatura espírita, os benfeitores trazem a explicação. Pedro, num átimo, deixou a influência espiritual elevada para cair na influência triste, acometida de medo e revolta. Amigos, Jesus nos convidou a vigiar e orar sem cessar, por motivos muito relevantes, porque ainda somos frágeis, porque ainda temos muito o que aprender. Mas não se enganem, ninguém é órfão de bons conselhos, ajuda e assistência superior. Mas é da lei de liberdade e é da lei de responsabilidade. Não temam, porque é da lei também a misericórdia, a solidariedade e sempre o amor. Vigiem, porque o medo para que o medo não lhes conduza a influências negativas. Elevem seus pensamentos, orem e reflitam nas lições aprendidas, na oportuna prece trazida pela irmã Angelina. Estejam atentos e, sobretudo, estejam operosos no bem, sem se envaidecer pelo uso que fazem do medicamento precioso contra as nossas próprias doenças da alma. Estamos em aprendizados, mas podemos aprender do modo suave e leve, como Jesus nos ensina, quando aprendemos com Ele a sermos mansos e humildes de coração, e procurar no amor o verdadeiro conselheiro de nossa conduta. Um abraço fraterno, o nosso amigo Eduardo. Né? Então, obrigado. Muito obrigado sempre. Isso é algo que o Eduardo tem sempre insistido para nós, né? Para que nós nunca nos deixemos levar por essa ideia de que a obsessão é a ação do mal absoluto. E aquele que é o influenciado é aquele infeliz incurável. Né? Mas a gente lembra tudo que é um processo de conexão, que nós, pela nossa invigilância, pelas nossas fragilidades, nos sintonizamos com aqueles outros que, por essa lei de responsabilidade que o Eduardo lembrou, vai nos colocando de volta no caminho que nós devemos trilhar para resolver aquelas questões do passado que nós mesmos criamos. Então, sempre aquele que é obsessor, que nós inclusive, né, é ligação invigilante, exatamente pelas nossas, né, pela visão materialista que nós temos ainda. Então, até mesmo numa outra mensagem que o Eduardo trouxe para nós, ele falava sobre a ideia de que o obsessor não é o espírito mau, é aquele espírito que sofreu, é aquele espírito que na sua visão ele foi injustiçado. Então a gente vai lembrar sempre que muitas vezes a obsessão é o resultado daquele amor adoecido, como o Chico sempre lembra para nós. Né? Então temos aqui, meus amigos, né, a presença do nosso querido amigo, dos nossos queridos amigos de um modo geral, para nos ajudar aqui na interpretação desses casos, né, porque não é apenas a teoria, mas temos que entender também o efeito moral da obsessão, o efeito moral desse processo. Né? A Andréa colocou, né, por isso digo que ainda levaremos muitas e muitas encarnações para conseguirmos equilibrar plenamente, orar e vigiar. Pois é, nesse caso, né, Andréa, muitas e muitas encarnações. Agora pensem naqueles que nem começaram ainda o caminho. Nós já começamos. Né? A Miriam colocou, né, temos exercitado o processo obsessivo, até mesmo na nossa rotina física. Né? Basta a gente lembrar, né, pelo dia a dia que nós levamos, pelas nossas relações, do modo como nós alimentamos nossas mentes.
Então, quer dizer, nós favorecemos isso, nos abrimos com muita facilidade com isso, né? Com essas monoideias também. Não conhecemos o nosso pretérito para julgar um obsessor, né? Quem sabe, né? Quem poderia dizer, né, que nós também não fomos obsessor? O Brás lembrou a lei do perdão, que faz cessar tudo, é a chave sempre, né? E a Regina colocou, se Deus é bom, não criou nenhum mal, né? Tudo de Deus é bom, de fato. E pelo já sabemos, né, estamos nos esforçando, né? Pelo menos aqui, né, a cada dia a gente vai fortalecendo e colocando uma pedrinha a mais aqui na nossa construção. Mas é isso, meus amigos, fechamos por aqui então o nosso trabalho de hoje. Fechamos aqui a parte de fascinação. No próximo encontro vem a subjugação. E na subjugação a gente vai encontrar, inclusive lá no livro Recordações da Mediunidade, da Dona Ivone, um caso que ela relata de um jovem que é subjugado. Vou trazer para vocês, para a gente poder ilustrar também aqui. E depois, terminando a subjugação, o próximo aqui nós vamos entrar